quando é o começo e quando é o fim de cada momento de nossas vidas. Tudo é permitido para o nosso crescimento. Por mais difícil que seja, Senhor, a gente entender muitas vezes isso. Mas que o Senhor, em sua infinita misericórdia, possa ajudar a cada um que ali está, tentando reconstruir as suas vidas, tentando reencontrar seus familiares, buscar um novo sentido a tudo que estão vivendo, aos animais que possam achar seus donos novamente. Tantos foram resgatados e ainda estão por serem. Que possamos enviar toda a nossa luz, o nosso amor, nossa esperança, para que tudo vá se resolvendo na medida do possível. Pedimos também, Senhor, a iluminação de todos os políticos, nossos governantes, que eles sejam intuídos a fazer o bem, a pensar no povo, na população, para que menos pessoas possam ser atingidas por tragédias como essa, por desorganização do poder público. Senhor, sabemos que tudo faz parte, que possamos ter cada vez mais discernimento, cada um de nós, em nosso dia a dia, para assim construirmos um país e um mundo melhor para todos nós. Agradecemos ao Pai também por estarmos aqui, novamente, seguros, saudáveis, com os nossos familiares, com o nosso teto, com a nossa comida, com tudo que nos é oferecido. Que possamos sempre agradecer essas bênçãos e não esquecermos dela diariamente. Obrigado, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Eu te mandei agorinha há pouco o arquivo, você viu, Wagner? Então tá, obrigada. Bom, hoje é a biografia do Chico. A gente vai falar um pouquinho, lógico, né, dentre tantas coisas que existem para falar sobre ele, mas a gente sempre gosta de trazer as biografias com uma contextualização, né? Então, a gente entender o momento histórico que o Brasil estava passando, naquele momento em que o Chico não só nasceu, mas desenvolveu aí toda a sua missão, e a gente pensar o que estava acontecendo no mundo. Então, sempre quando a gente lê uma biografia, é importante a gente pensar nesse contexto. Quando a gente estuda Allan Kardec, quando a gente entende quando a doutrina espírita lá, né, o primeiro livro foi em 1857, então tudo que estava acontecendo no mundo, porque a gente sabe que existe esse planejamento. Assim como existe o planejamento reencarnatório individual, né, de cada espírito, também tem os planejamentos a nível de nação e planetários. Então, tudo isso faz parte de um conjunto. Então, vamos pensar como se fosse uma grande orquestra, né? O maestro é o nosso mestre Jesus, mas se algum está tocando fora de sintonia, a música não vai ficar bonita. Então, se cada um também faz o que quer, vai virar, em vez de uma grande música, de uma boa melodia, vai virar uma barulheira, uma mistureira de sons. Então, a gente tem que pensar que a nossa evolução espiritual, ela contribui para toda essa orbe planetária também. Porque, novamente,
Se o músico, por exemplo, ele não se dedica ao estudo, lá do violino, ele é um violinista, se ele não estuda aquela obra, se ele não ensaia individualmente, como que depois ele vai poder tocar junto com outros em harmonia e em sintonia? Então a gente também tem que pensar que a gente está como se fosse nessa grande orquestra e que a gente tem que estudar, a gente tem que fazer o nosso melhor para que a gente possa tocar nessa mesma harmonia junto com os outros. E aí hoje a gente vai falar do Chico Xavier. Ele sim, ele veio com uma missão muito grande no Brasil, como todos vocês sabem, né? Já leram vários livros dele, enfim, a gente não tem como falar do espiritismo no Brasil sem falar do Chico Xavier. E aí é sobre isso que a gente vai tecer algumas reflexões e unir algumas informações, tá bom? Não pode passar, Wagner, por favor. Então, assim, né? Tem perguntas que talvez se a gente pesquisar a gente consegue as respostas na internet, outras são reflexões individuais e que sempre vão ser a visão a partir de um ponto de vista e que talvez a visão a partir desse ponto de vista pode ser que não seja uma visão correta, porque a partir do meu ponto de vista, a partir do ponto de vista de um estudioso, ou a partir do ponto de vista de um cientista, de um historiador. Então a gente nunca consegue avaliar com clareza esses objetivos maiores. Mas são perguntas. Por que será que o Chico encarnou no Brasil? Por que ele não poderia ter reencarnado em outro lugar, novamente na Europa, novamente na França, para dar seguimento ao que Kardec trouxe na doutrina espírita? Por que ele encarnou nessa época e não em outra? O que ele nos ensinou? Então, o que ele deixou? Qual é o seu legado? Então, qual é o legado do Chico? Será que era somente, não somente, porque foram muitos, né? Mas fazer, será que o legado dele foi ser o escritor, psicografar muitos livros e montar lá os centros espíritas? Mas qual era o propósito maior de tudo isso? Que isso era a ferramenta, isso era o meio para ele atingir um objetivo maior. Então a gente tem que pensar qual era o objetivo maior desse plano espiritual, para no momento em que o Chico encarnasse com a sua missão, ele entendesse o que ele teria que fazer. Então essas são perguntas que a gente sempre tem que fazer. Então, qual será que era o objetivo maior da espiritualidade, né, e do grande mentor do Brasil, que é o Ismael, que é o cuidador aqui da nossa nação, o espírito superior que cuida de todo o nosso país? Então, qual será que era o objetivo? O que se esperava? Lembrando sempre que a gente tem o livre-arbítrio, mas o que se esperava com tudo isso? Tá bom? Então, são as perguntinhas que eu gosto de deixar para ao longo das apresentações a gente for costurando essas ideias, tá bom? Passar, Wagner, por favor. Então, vamos lá. Francisco Cândido Xavier, filho do operário João Cândido Xavier e da doméstica Maria João de Deus, nasceu a 2 de abril de 1910, na cidade de Pedro Leopoldo. Então, vamos pensar se foi em 1857, vai arredondando aí uns 50 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Ele nasceu praticamente 50 anos depois, mais ou menos. A desencarnação de Dona Maria João de Deus, quando o Chico tinha apenas 5 anos. Então, com 5 anos de idade, ele perdeu, né, a mãe dele, desencarnou, e dos 9 filhos, que eles eram em 9, 6 foram entregues a padrinhos e amigos. Somente 3 ficaram sob o cuidado do pai, né? Isso, assim, é só para a gente situar um pouquinho a situação familiar também que ele veio. Então, como que a gente une a situação familiar e social que ele vivia com o que o Brasil e com o que o mundo estava vivendo? Então, é sempre importante a gente também ir fazendo esse paralelo. Pode passar, Wagner, por favor. Aí eu peguei no Google Maps Pedro Leopoldo, no meio do Brasil, praticamente, ali no meio de Minas, perto de Belo Horizonte, ali de Betim.
Mas vamos pensar que ele nasceu em 1910, nesse lugarzinho, né? O que será que tinha se São Paulo estava começando a se desenvolver enquanto capital? A gente pensa, né? A gente imagina o que será que era São Leopoldo? O que era Belo Horizonte, que era a cidade, a capital mais próxima nessa época, né? Saindo aí de um período de monarquia recente, começando a república, né? Isso também finalzinho de 1800. Mas a gente pensando que tudo era muito próximo. Nasceu em 1910, estava quase lá, num período pós-abolicionista, que a gente sabe também que Minas Gerais foi um grande carro-chefe nesse movimento contra a escravidão. Então, tudo isso é o cenário que já estava se preparando. Então, tudo aquilo já estava sendo preparado para a chegada do Chico, tá? E o que acontecia, então, no mundo nessa época? Então, não vou dar aula de história, mas vamos pensar. Ele nasceu em 1910, tinha acabado, quando ele nasceu, estava começando a Primeira Guerra Mundial, então ele era criança ainda, mas quando ele já estava aí um pouquinho mais velho, com seus 19 anos, né, é quando o mundo teve teve a quebra da Bolsa de Valores, que eu não sei se vocês lembram de Nova York, o mundo entra num grande período de recessão econômica, e também aliado nesse período pós-guerra. Então, a Europa estava se reconstruindo da Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos, que era o outro poderio econômico, teve essa quebra da Bolsa de Valores, que teve uma perda econômica e uma recessão fortíssima. Então, a gente pensa no hemisfério norte, estava tudo sendo reconstruído. E no hemisfério sul, vários países da América Central e do Sul foram pedindo também as suas independências dos países um pouquinho antes. Então, todos estavam se organizando enquanto Estado. E a África ainda é muito subdesenvolvida nesse processo todo. Então, parece que o Brasil era a melhor oportunidade de algo, de uma nova semente ser plantada. E aí a gente vai entender um pouquinho tudo isso. E estavam começando os grandes movimentos fascistas, né, o fascismo na Europa também nesse período, que estavam já levando para uma Segunda Guerra Mundial, que começou em 39, 10 anos depois disso tudo. Só que olha só, 39 começava a Segunda Guerra Mundial, mas em 38 o Chico já publica seu primeiro livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, em 1938 ele faz essa publicação, que é um grande chamamento à nação brasileira, trazendo a responsabilidade do Evangelho, e a gente vai entender também, dentro desse contexto, o que esse livro, escrito naquela época, o que ele trouxe, entre aspas, de ruptura de pensamento ou de mudança de comportamento. Se vocês quiserem complementar com informações que vocês lembram, pode passando, tá? O mais interessante é a gente observar. Sempre quando a gente estuda a Segunda Guerra Mundial, a gente também procura saber como estava o Brasil, qual era a posição política do Brasil em relação à guerra. Que no princípio ele estava indeciso se iria ficar do lado do. Tanto que o Brasil tem a maior colônia italiana e japonesa, e aí de repente ser contra essas duas nações era algo difícil. Se tinha muito japonês e italiano aqui, né? Mas tinha os Estados Unidos aliado, tem o restante da Europa, e era uma situação, a sinuca de bico que o Brasil estava ali realmente, para poder saber em quem iria se alinhar, né? E é claro que, óbvio que o lado, né, fascista lá, tudo era o lado errado da coisa, e a gente, né, eu digo assim, observando hoje, a gente vê claramente quem estava errado, de certa forma, mais errado, né? Porque errado todo mundo estava, né? Mas naquele momento, talvez ninguém tinha uma noção de quem estava mais errado, né? Essa divisão não estava tão clara, né? E pensar que o Chico estava preocupado em escrever um livro espírita, em meio de tanta turbulência, porque
é tipo uma pandemia, né? Mais do que uma pandemia, né? Que tava. Incertezas, né? É, Todos com muitas incertezas, né? Quanto ao é. futuro, né? Acho que você vai falar mais disso aí, mas é legal parar para pensar que ele fala que o Brasil é o coração do mundo, né? A pátria do Evangelho, vésperas de Segunda Guerra Mundial, né? Sim, de passada. E aí, falando um pouquinho, voltando mais para o Brasil, que é um pouquinho mais o que nos interessa, né? Então, em 22 tem a Semana de Arte Moderna, então começa o movimento modernista no Brasil, que traz essa parte da cultura, da arte, e que, na verdade, a Semana de Arte Moderna, né, que não foi só uma semana, mas foi um movimento que estava começando, ela quebrava aqueles padrões, ela estava tentando quebrar aqueles padrões de uma arte somente europeia, da arte somente branca, e começou a tentar construir o que era uma cara, né, que nem aqui fala, dos verdadeiros valores da nação brasileira. Então, o que, que era? O Brasil, ele estava pegando a cara do que é ser Brasil. Porque, como o Wagner falou, a gente teve muita migração, então a nossa origem do Brasil já é um povo altamente miscigenado, né? Então, os indígenas, depois os portugueses, depois espanhóis, holandeses, africanos, enfim, foi uma chegada imensa de vários povos e precisava constituir, tá, o que é o Brasil, o que é o brasileiro, com tantas influências de outras culturas. E esse movimento, ele veio trazer um pouquinho essa abertura de mentalidade, para quebrar um pouquinho essa supremacia branca europeia e trazer um pouquinho do que seria a cultura brasileira, o que seria a valorização da cultura nordestina, da cultura indígena, da cultura africana, enfim, um pouquinho também dessas outras culturas que permeavam. Então, vamos pensar que a caminha já estava sendo afofada para novas ideias. Então, aquele pensamento fechado, totalmente europeu, totalmente de influência francesa, que teve muita influência francesa no Brasil, isso começou a ser quebrado um pouco, né? E aí ele continua aqui. O movimento modernista de 1922, com toda a sua complexidade, diferenciação ideológica, representa um divisor de águas nesse processo. Por um lado, significa a reatualização do Brasil em relação aos movimentos culturais e artísticos que ocorrem no exterior, e por outro lado, implica também buscar as nossas raízes nacionais, valorizando o que haveria de mais autêntico no Brasil. Então, não só nós herdamos inicialmente toda essa cultura europeia, como a religião também. Então, é nisso também que o movimento espírita, trazido principalmente pelo Chico, ele começa a mudar um pouquinho. Porque nessa época, o país continua predominante católico, mas naquela época era quase 100% católico. Um pouquinho protestante, as religiões africanas, elas eram, e como até hoje, negligenciadas, não aceitas. E o espiritismo, o que ele vinha trazer, então, nisso tudo, a partir desse olhar do Chico, que era grande parte da missão dele. A religião espírita também teve as religiões africanas, até indígenas, eram demonizadas, né, na época pelo catolicismo. Depois de um tempo ainda, durante muito tempo, né, depois também ainda. E o espiritismo meio que veio nessa onda, mas eu achei que ficou meio que as pessoas na cultura do Brasil, como até hoje tem essa questão de é tudo no mesmo balaio, vamos dizer assim, o pessoal fala, né? Espiritismo é macumbeiro, é candomblé, o pessoal acha que tudo isso é uma coisa só, eles não conseguem ver religiões diferentes quando se trata de espíritos, né? Sim, pode passar. Aí no Brasil ainda tem a Revolução de 30, que é um movimento que chega
por Getúlio Vargas, né, que aí começa essa revolução constitucionalista organizada pelo Estado de São Paulo, que exige, entre outros pontos, a constitucionalização desse novo regime. Esse movimento é derrotado, mas a força, né, da Assembleia Constituinte de 33, e em 34 é promulgada essa nova Constituição. Então, chega ao fim aquela política do café com leite, mas tem início o Estado Novo. E aí, em 1937, a gente tem que pensar, né, um ano antes de escrever Pátria do Evangelho, né, Brasil, Coração, Pátria do Evangelho, um ano antes, e se institui o Estado Novo. E Getúlio Vargas, a gente sabe, ele começou com essa questão nacionalista, realmente fortalecer a nação, o Brasil, mas tinha muito uma mão de ferro também, por outro lado. Ele queria o progresso, ele queria esse Estado novo, esse fortalecimento dessa nação, que a gente sabe também que trouxe esses dois lados, né, da moeda. E aí a gente também tem que pensar, complementando aí o que o Wagner também foi falando, que essa visão que os brasileiros tinham referente ao espiritismo, ela foi muito quebrada com o início da publicação dos livros do Chico. Porque o Chico trazia tanta doçura, tanto amor, tanta caridade, independente de qualquer religião, que muitas pessoas começaram a se tornar adeptas ao espiritismo devido à leitura dos livros dele, ou ao exemplo dele, ou toda a missão que ele foi desenvolvendo em Minas Gerais, né, que depois de Pedro Leopoldo, ele migrou para outros lugares, mas enfim. E, acima de tudo, eu acho que o Chico, qualquer entrevista que vocês já devem ter escutado, e eu também, mas ele passava, assim, uma simplicidade, uma humildade no jeito dele falar, que ele não era nada arrogante, ele nada queria convencer ninguém. Ele, queria fazer o trabalho dele e que bom que você veio, né? Então, ele tinha muito esse processo. Eu acho que com isso ele foi conseguindo cumprir a missão dele, que sim, era estabelecer e fortalecer a doutrina espírita no Brasil. Então, esse é o objetivo maior da missão. Talvez começar a preparar o Brasil para ser realmente o coração do mundo. E ele vai falando isso em muitos pontos desse livro, vale a pena todo mundo ler. Quem não leu, leia, mas leia para estudar mesmo, pensando em tudo isso. Ele vai falando em muitos momentos da questão da fraternidade, que o povo brasileiro, da solidariedade, e aí relendo agora uns trechinhos, eu vou compartilhar depois com vocês um artigo que eu li, que é um artigo meio que científico analisando esse livro, né? Que aí eu fui pegando também todos esses dados aí que eles vão analisando sociologicamente esse livro. Então, ele já falava dessa questão de que o Brasil vai ser o exemplo de solidariedade. E aí hoje, com tudo isso acontecendo no Sul, que está sendo um exemplo para nós brasileiros, mas nós sabemos que também está sendo exemplo para o mundo, de como os brasileiros estão se ajudando, como os brasileiros são solidários um com o outro, como eles dividem, a maioria deles, gente, a gente tem que pensar que a maioria de nós, de alguma forma, a gente procura dividir. Se a gente sabe que tem alguém passando necessidade, a maioria vai lá ajudar. A gente tem que pensar que é uma minoria que está ainda não desperta para essa questão da fraternidade, da solidariedade, e que isso vai ser a bandeira que o Brasil vai levantar. Quando falava pátria do evangelho, celeiro do mundo, então ele fala muito da questão geográfica do Brasil, que o Brasil foi um dos únicos países que não foi retalhado igual a América. Todos, se a gente for pensar a América, que era a colonização espanhola, podia ser um país só, América do Sul e América Central, só uma coisa. Não, foi tudo dividindo em milhares de paizinhos, e o Brasil conseguiu se manter unido, apesar de tudo que passou e apesar do tamanho continental que o Brasil tem. Então, tudo isso já é uma prova de que o Brasil, ele tem uma missão maior, ele tem algo maior que está sendo preparado que a gente ainda desconhece. Pode passar, Wagner.
Aí, continuando, é o momento de repensar a nação, que experimentava um processo de consolidação política e econômica frente à crise internacional. Então, o nacionalismo ganha esse ímpeto, essa força, e o Estado firma-se. De fato, é Getúlio Vargas que toma a si a tarefa de constituir a nação, como salienta Oliven, que é esse pesquisador. Essa tendência acentua-se muito com a implantação do Estado Novo, ocasião em que os governadores eleitos são substituídos por interventores e as milícias estaduais perdem força, medidas que aumentam a centralização política administrativa. Então, por um lado, o Estado Novo foi bom para garantir a unidade do Brasil, porque senão iam começar todos aqueles movimentos separatistas e no fim o Brasil poderia estar todo retalhado hoje, se a história tivesse sido diferente em 1930. Então, a gente poderia ter Minas como um país, todo o Sul separado outro país, o Nordeste separado outro país, e aí como que seria isso, com todos separados? E aí ele fala, paralelamente a essa busca de constituição de uma nação forte, política e economicamente, no meio religioso espírita kardecista, o Brasil é apresentado no ano de 1938 como dotado de uma missão espiritual, uma promessa de nação pátria do Evangelho, que através da sua natureza e seu povo representaria o coração do mundo. Então é essa missão que o Chico começou. Então qual é o propósito maior dele? É isso, é começar a plantar nos brasileiros, na nossa nação, essa promessa de uma nação pátria do Evangelho. Então a gente tem que pensar que esse é o objetivo maior de tudo isso que ele deixou nesse seu legado. Pode passar, Vale. E em 75 anos de trabalho, Chico Xavier conseguiu fazer do Brasil a maior nação espírita do mundo. Mais de 3,8 milhões de brasileiros se dizem seguidores da religião. Contando simpatizantes, o número pula para 30 milhões, aproximadamente. Esse talvez seja o principal legado do médium no Brasil, tornar a religião acessível, conhecida e respeitada. Esse também era outro objetivo, deixar com que o espiritismo se tornasse acessível a todas as pessoas, através das leituras, através das casas espíritas que se difundiram. Então, só lá na época do Chico, enquanto ele estava, né, vivo e atuando, só naquela região o número de casas espíritas, não vou nem falar que triplicou, foi muito mais. Então, a gente percebe que tudo isso se deu também ao trabalho que ele realizou, né, arduamente. Então, a gente tem que pensar que é acessível, conhecida e respeitada, para quebrar um pouco isso de desassociar com outras doutrinas espiritualistas. Voltando agora para a vidinha dele, vida pessoal, Chico sofreu muito em companhia da sua madrinha, que era desajustada. Isso vocês devem lembrar do filme, que apanhava muito dela. Conta ele que apanhava 3 vezes por dia com vara de marmelo. O pai do Chico casou-se novamente, desta feita com Cidália Batista, de cujo casamento vieram mais 6 filhos. André Luiz, Lucília, Neuza, Cidália, Doralice e José Cândido. Por essa ocasião, deu-se o seu retorno à companhia do pai, dos irmãos e da segunda mãe, Dona Cidália, que tratava todos com muito carinho. Então, acho que vocês lembram também do filme, que essa madrasta foi a que o acolheu, né? Que voltou a dar para ele muito carinho. E sua escolaridade vai até o curso primário. Então, ele estudou só até a 4ª série. Ele não fez o fundamental, que seria hoje o fundamental 2 e ensino médio. Trabalhou a partir dos 8 anos de idade, das 3 às 2 da manhã, numa fábrica de tecidos. Católico até o ano de 1927, o padre Sebastião Scarzelli era o seu orientador religioso. E com a obsessão de uma de suas irmãs, a família teve que recorrer a um casal de espíritas, o senhor José Hermínio Perácio e a dona Carmen, que após algumas reuniões e o esforço da família do Chico, viu-se curada. Então, olha o planejamento, né? Então, teve que uma das irmãs dele ser obsediada, passar por isso, para que a família pudesse recorrer a um casal espíritas, para que
tudo isso pudesse ser aflorado no Chico, porque até então ele seguia o catolicismo. E a partir daí foi mantido o culto do Evangelho do Lar, até o ano de 1927, que o Chico respeitosamente despediu-se do bondoso padre, que lhe desejou amparo e proteção no novo caminho. E já em 27, ele funda em Pedro Leopoldo, junto com outras pessoas, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aí começa. A partir daí que começa todo o seu legado. Aí a coleção de boinas, né, no museu, que hoje a casa dele, né, virou um museu lá em Uberaba, só para ilustrar que ele adorava as boininhas dele. Pode passar, Wagner. Os quartos, que ele por 32 anos trabalhou na escola modelo do Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo e Uberaba, e nessa última cidade a partir de 59, quando para lá se transferiu. Ele era o famoso escriturário, escrevente, como falavam na época, né? Que fazia toda aquela parte administrativa que ajudava lá no Ministério da Agricultura. Deixa eu passar. Funcionário público. Chico sempre se sustentou com seu modesto salário, não onerando a ninguém. Apresentou-se como datilógrafo subordinado ao Ministério da Agricultura. Jamais ganhou bens materiais como médium. Ganhava dos mais simples aos mais valorizados presentes, canetas, fazendas, carros, mas de tudo se desfazia educadamente. Então, de tudo, ele não queria nada para ele, né, mas que auxiliassem na obra, que auxiliassem na questão de solidariedade junto aos que tinham fome, aos que precisavam. Então, para isso que todos os recursos eram transferidos. É engraçado, né, que as pessoas queriam, né, receber essas bênçãos, né, alguma pessoa com um poder financeiro muito grande, queria retribuir de alguma forma e retribuía com coisas mais materiais. E aí o Chico já redirecionava para, né, para ONGs, para instituições, né, para auxiliar. Sim. Dos 412 livros psicografados, os quais pela lei dos homens lhe pertenciam os direitos autorais, de todos se desfez, doando-lhes às federações espíritas e às instituições assistenciais beneficentes, num verdadeiro exemplo vivo de cidadania e amor ao próximo. Então, a autoria que ele receberia, né, ele receberia lá uma porcentagem para cada livro vendido, tudo isso era doado para as instituições espíritas e instituições beneficentes. Outra pessoa que fez isso também, que eu não sei se vocês sabem, é o Albert Sabin, o inventor da vacina de poliomielite. Ele doou todos os seus direitos autorais frente à vacina para que ela pudesse ser barata e gratuita no mundo todo. Então, ele não recebeu nada e proibiu que alguém ganhasse, entre aspas, dinheiro, que ele queria exterminar a polio no mundo. Então, a gente pensa, né, o quanto essas pessoas são realmente, trabalham para o bem maior. Então, o Chico, nesse caso, e eu só citei o Sabin, porque eu sei que ele também foi um médico, cientista, que queria erradicar a polio no mundo, e até hoje a vacina dele, ela é gratuita em todos os países do mundo. A polivalência da sua obra literária é bastante diversificada, se não vejamos. O primeiro livro publicado foi Parnaso de Além Túmulo, escrito por 56 poetas desencarnados, compreendendo brasileiros e portugueses. Que, inclusive, essa obra, ela rendeu depois muita dor de cabeça para o Chico, né? Que muitas famílias quiseram os direitos autorais sobre aquela poesia, determinadas poesias que, vamos supor, Olavo Bilac psicografou para ele, vamos supor. Aí a família do Olavo Bilac queria direitos autorais sobre aquela publicação, né? Então ele teve muitas questões sobre isso, que também foi, eu acho que na verdade, um teste, né, para ver tudo que ele poderia passar. Isso foi recebido no período de 31 a 32, e sua idade era de apenas 21 anos. Então, quando ele começou aí os seus primeiros livros psicografados. Você vê que a psicografia era tão real, né, dos desencarnados, que a
assinatura, tudo, que a família queria os direitos. Como se Queria fosse direito. realmente o familiar mesmo que tivesse escrito, né? É, Foi, mas comprovando que a psicografia era de autoria do falecido, né? sim. Bom, Aí, agora é você. tá. Eu acho que não sei se você perguntou se todo mundo assistiu o filme do Chico, que tem até na Netflix, eu acho. Todo mundo assistiu, né? Tem vários, não tem? Tem as mães do Chico, não é? É. As mães do Chico. Tem o outro que conta a história da vida dele, mostra ele pequenininho. Acho que tem uns É, 2 ou 3 filmes dele, não é? é, por cima sim, mas tem até. Mas aquele filme lá, que foi pro cinema, é o mais completo, assim, um dos mais geral, assim. A Mães do Chico é mais detalhado da relação dele com as psicografias e as mães, né? Sim, A situação que ele vivia é bem bonito também, bem legal. Ah, e isso que a Carla tá falando da história dele tá meio que de uma forma geral ali no filme, né? Pra quem assistiu tá vendo isso. E aqui eu vou falar mais aqui das obras, né? Continuar falando um pouco das obras dele. Ele detém sua produção em prosa ou verso, né? Com a publicação da obra Nosso Lar, o Espírito André Luiz inicia primorosa coleção em que se ressalta, dentre tantas informações, o caráter revelador da obra, onde se tem registrado o cotidiano, o dia a dia e a vida astrofísica. Identificador assim chamamos a literatura poética, como no caso de Parnaso. Então, aqui no a gente que assistiu o Nosso Lar, né? Lembra lá no final do filme que o era quem acompanhava lá o, o André Luiz falava que ele tinha, né, depois do André Luiz ter passado pela situação, ter superado, no final do filme fala que um tal de Chico queria falar com ele para transmitir essa história, revelar a situação do André Luiz, né, as palavras do André Luiz para os encarnados aqui da Terra. E E aí foi bem no final desse filme que começa aí essa relação do André Luiz com o Chico, contando, revelando esse cotidiano, essa forma, né? Acho que é uma das curiosidades assim mais interessantes para quem vai entrar no espiritismo é saber o que acontece depois que a gente morre, como que é lá no céu, o que é um céu, né? Acho que essas primeiras dúvidas aí elas são saciadas já nessas obras aí do André Luiz, que acho que foi um projeto importante aí também do Chico de mostrar de mais forma detalhada, acho que ilustrativa, pode-se dizer, sim. o plano espiritual, o famoso É. céu. Por isso que fala que ela é reveladora, né? Porque as obras do Chico, elas foram agrupadas aqui com vários subtipos, né? Então, várias coleções de livro com objetivo, outras coleções de livros com outros, que aí o Wagner que vai explicar. Mas a gente tem que pensar que essas reveladoras foi justamente para revelar como é o plano espiritual. Porque o livro, o livro dos Espíritos, ele fala o que é. Então ele fala, né, que tem os várias moradas na casa do meu pai, ele fala das categorias dos espíritos, como o mundo foi organizado, submundos, e ele fala o quê, mas ele não fala o como. E o André Luiz, ele começou a descrever como é o mundo espiritual, que é o que traz para nós uma construção mental do que é isso, né? Então é todo aquele grupo deles, o Nosso Lar, Mensageiros, enfim, A coleção coleção. do André Luiz começa aí no Nosso Lar, acho que vai umas 8 obras ainda, vai falar aqui, né? Chamamos livros de mensagens, aqueles compostos por mensagens avulsas de temas variados e espíritos diversos. Então, aqui mais uma categoria de livros. Aí o des- Romanesco. Romanesca. Destacamos nesse gênero 5 romances de Emmanuel, o famoso Há 2000 anos, né, que é de 31 a 79 anos depois de Cristo. Aí 50 anos depois, que é a continuação do 2000 anos.
o Ave Cristo, que é a continuação dos 50, o Paulo e o Estevão, e a renúncia, que também são tudo continuações. E já é uma falando sobre as encarnações do próprio Emmanuel, que a gente conhece aí como um dos que apareceu no filme lá, como um dos mentores que escreveu que acompanhou esses livros para o Chico escrever. E é uma história muito bonita. Tem radionovela, com trilha sonora, muito legal. Tem momento entre que o próprio Emmanuel, lá como um senador romano, encontra o próprio Jesus e ele revela em detalhes bem diferentes, diferentes assim, né? De uma linguagem bem comum, bem acessível para a gente. Diferente da Bíblia, né? Que é o Evangelho e tudo, aquelas palavras mais complicadas, ele fala de uma forma bem legal quando ele se encontrou com Jesus e conversou com Jesus. É bem legal, é bem emocionante. E aí fala sobre essas encarnações e do exemplo da encarnação, das encarnações e das superações e das missões que o Emmanuel teve. E uma delas foi essa última, que não é encarnação, mas uma missão que era transcrever esses livros junto com o Chico, para contando essas histórias. E aí a gente sabe que o Emmanuel também está em 2000 e pouco, ele nasceu, reencarnou aqui, e o Chico está do lado espiritual, ele está aqui do lado de cá, ele deve ter hoje uns 20 e poucos anos. Dizem aí que ele vai aparecer e tudo, né? O há 2000 anos foi inscrito entre 24/10 de 38 a 9/2 de 39 em em intervalos das atividades profissionais do Chico. Olha aí, esse 4 meses. 4 meses e olha, eu acho que não dá para ouvir a radionovela em 4 meses, acho que vai até mais, viu? Então, ele escreveu mais rápido do que o tempo que a gente lê esse livro, porque é grande, viu? É um livro bem extenso, uma história bem grande, parece um seriado aí de umas 3 temporadas da Netflix, sabe? Aí, se você for maratonar, aí dá, né? Mas no caso do Chico, ele maratonou realmente na psicografia aí, e mesmo trabalhando, né? Lá como escrevente. No meio da guerra, né? No meio de uma Segunda Guerra Mundial chegando aí, né? Não, e nos intervalos, quer dizer, ele trabalhava o dia todo, ainda tinha que fazer as coisas do centro espírita, né, que ele já estava começando a desenvolver, e fala que horas que ele escrevia? De madrugada? Acho que era de madrugada que ele ficava lá escrevendo, né? Acho que ele ficava meio, ele descansando e a mão dele trabalhando. Olha, eu falo, esse foi um dos melhores livros que eu já ouvi na minha vida, sabe? É um relato, assim, que você consegue enxergar cada coisa que está acontecendo. Sim. É perfeito, sim. Muito bom. Eu, quando comecei a ler, eu não queria parar. Eu queria saber, sabe, aqueles romances que você devora, que você não consegue parar. Realmente, bem escrito. A passagem que ele encontra Jesus é coisa para você marcar, né? Todas aquelas palavras ali e reviver, reler, né? Esse trecho que é muito bonito. E os personagens. É engraçado que você faz um paralelo, por exemplo, no Memórias de um Suicida, um dos personagens também encontra com Cristo, mas ele no Calvário, assim, subindo o Calvário. E aí você faz um paralelo sobre o personagem que você leu num livro e é o personagem do 2000 anos, do Emmanuel. E a diferença é gigantesca, assim, sabe? Um tá querendo jogar pedra em Cristo, o outro tá de joelhos, sabe? É impressionante, assim, a mesma situação, né? De encontrar com o Cristo e duas situações totalmente diferentes. Mas é muito, assim, vívida a imagem, assim. Nossa, é muito legal. Quem puder ler e escutar, eu aconselho fortemente. Sim, e mesmo toda a descrição da esposa dele, né, no caso, toda a fé que ela revelava, né, foi muito bonito. Eu acredito que logo mais vamos ver alguma série bem produzida sobre esse filme aí, esse livro. Aí tem os livros aqui histórico-geográfico, que é O Caminho da Luz, que é o romance de Emmanuel, O Brasil, o Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que é
do Humberto Campos, que a Carla já falou lá no início, que ele fala sobre realmente a relevância do Brasil, geográfica, histórica, de onde viemos, para onde vamos, nessas questões, né, mais culturais, talvez mais relacionadas ao povo, né, que é o caso aqui, o povo brasileiro, a gente está falando, né. Aí tem os contos, né, que merece destaque: Jesus no Lar, Almas em Desfile, A Vida Escreve, reportagem de Além Túmulo, a autoria espiritual de Humberto de Campos, além de outros. Se alguém leu algum desses aí, quiser se manifestando, fica à vontade, tá? Aí encontramos com o trabalho de Humberto Campos reportagens notáveis como a que realiza com o apóstolo Pedro, no livro Crônicas do Além Túmulo, acho que é o que o Alex falou, né? Ou com Napoleão, no livro Cartas e Crônicas, ou ainda quando entrevista a famosa atriz Marilyn Monroe, no livro Estante da Vida. Eu também não vi esses. Só as pessoas que me falam que tem no livro, mas acho que eu nunca li esses livros, né? Também não. E como são crônicas, devem ser interessantes, porque são textos curtos, né? Então, a conversa que teve com Napoleão, que a gente sabe que, pela biografia do Kardec, junto quando você estuda, que ele falhou aí na missão, mas ele acabou contribuindo depois para a chegada do Kardec, mas ele tinha uma outra missão num plano encarnatório, né? Então, deve ser interessante a gente ler essa reportagem com Napoleão, por exemplo, né? Interessante mesmo. Marilyn Monroe também deve ter alguma coisa interessante para nos mostrar aí. Aí tem a literatura científica. Você acha, né, que uma pessoa vai saber tudo isso, né? Com certeza só psicografando, né? Até a quarta série, estudou só até a quarta série, quando não tinha nem internet, no interior do interior do interior de Minas Gerais. Só pega um livrinho simples aí dele aí, você vê como que é complexo, né? Assim, para uma pessoa ter todo esse potencial de escrita, né? Por se compor de ciência, filosofia e religião, invariavelmente qualquer obra dita espírita mostra essa tendência, mas especificamente podemos citar as de André Luiz como Revolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, que são livros que a gente vai ler aí no decorrer dos cursos, quando chegar lá no Mediúnico, acho que é Mediúnico 2 e 3. Mecanismo da Mediunidade, acho que é agora, né? O 3 que eu também passou para ler também. É bem difícil esse livro, é Ele bem um difícil. dos mais complexos da coleção aí do André Luiz. Tem a Gênese também, que o pessoal acha também bem complexo, que é bem técnico, né? Quem gosta de livros técnicos, mais no sentido, fala sobre física quântica, essas coisas mais aprofundadas, é legal também. Aí a literatura evangélica, que o Evangelho é o tema de vasta obra psicografada por Chico, especialmente Demônio, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Fonte Viva é o que a gente leu, né? Livro da Esperança, Palavra de Vida Eterna, Segue-me, Bênção de Paz. Aí no teatro, no cinema e na televisão, que reflete, obviamente, até hoje nos livros, né, do Chico, né? Até aquele Pinga Fogo, classificado como a maior audiência da história da TV brasileira. Então são coisas que refletiram bem, Reverberaram. E você sabe, o Chico, eu não lembro o ano, ele foi eleito como a personalidade do Brasil, e ele não estava na lista dos escolhidos. Então, eles fizeram lá, você podia escolher cena, podia escolher não sei quem, não sei quem, não sei quem, e tinha um campo em branco, que as pessoas poderiam escolher alguém que não tivesse naquela lista. E aí vários começaram a escrever Chico, 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 diz que ele era o azarão, porque ele nem constava na lista oficial, e ele ficou em primeiro lugar como personalidade do ano, e que seguiu por vários anos ele nesse reconhecimento aí do trabalho dele. Aí o trabalho dele na assistência social, pelo fato de o Chico invariavelmente registrar em cartório a doação dos direitos autorais a que teria direito em favor de instituições beneficentes,
que pela lei do homem lhe caberia sobre 412 obras, tal procedente possibilita grande fonte de recursos a essas instituições, mesmo depois da sua morte. E já são mais de 30 milhões de exemplares editados. Se for R$ 1 cada exemplar, é 30 milhões de reais. Né? Então, para você ver o peso dessa missão. Se alguém chegar para você, você tem essa missão espírita, vamos dizer aqui, você tem a missão espírita de, né, fazer alguma coisa aqui do espiritismo. Mas você pode receber aqui um cheque para resolver todos os problemas financeiros e de seus netos. E aí, o que, que você quer? Mas ninguém vai ver, ninguém vai reparar nisso, você vai receber esse dinheiro aqui. E aí o Chico redireciona isso para os mais necessitados e ele não tem essa ambição, não tinha esse materialismo, né, das coisas, que ele continuava com a vida simples dele, como a gente viu. E isso era reconhecido, né? Porque a moral ela não tem valor, né? Se você for ver bem. Valor financeiro, né? Ela tem valor moral. E aí as pessoas enxergavam muito valor nele, mais do que qualquer dinheiro, pelas atitudes, né? Aí Chico sela compromisso com o Espírito Emmanuel. A data do início do mandato mediúnico do Chico é considerada 8 de julho de 27, mas o reencontro com seu guia espiritual Emmanuel deu-se no fins de julho de 1931. Então ele só depois de um tempo, né, que ele realmente teve, que a gente viu no filme, né, que ele encontrou o Emmanuel lá naquela cachoeira lá, ele já estava um pouco mais familiarizado, né, com a psicografia, já preparado para receber essa missão aí com o Emmanuel. Aí Jesus, Kardec e Emmanuel, como é sabido, a interação Jesus, Kardec e Emmanuel é absolutamente harmônica. E desde aquele longínquo 31 de julho de 31, o Emmanuel já dizia: se algum dia eu conflitar com Jesus e Kardec, me abandone, Chico. Em 59, então, né, essa mensagem bem famosa do Emmanuel falando que ele veio para complementar, que ele não veio para conflitar e que os principais mensageiros, obviamente, é o próprio Cristo e o Kardec. Então, se a gente tiver alguma dúvida aí, se existir algum conflito nas palavras do Emmanuel e do Kardec e do Cristo, obviamente que a gente vai ter que seguir eles. Ele mesmo já sugeriu isso, né? Em 59 surge o livro Religião dos Espíritos, em comemoração ao centenário do Livro dos Espíritos. Em 60, o livro Seara dos Médiuns, em comemoração do centenário do Livro dos Médiuns. Então tem conteúdo para a gente estudar aí de tudo qualquer jeito, qualquer tipo, romance científico. É engraçado, né? Engraçado no sentido positivo, de que às vezes a gente tem um distúrbio mediúnico, né? Possessão, obsessão, vários problemas mediúnicos que às vezes é considerado louco, né? E, poxa, temos os recursos aí desses livros para explicar, né, essas manifestações mediúnicas de todas as formas técnicas, formas, né, de romance, tudo, para a gente poder entender, né, essa natureza que até então era desconhecida, né? Em 61, o livro Justiça Divina, em comemoração ao centenário, o livro Céu e Inferno. Em 64, o livro Esperança, em comemoração ao livro Evangelho segundo o Espiritismo. Todos esses livros, autorias de Emmanuel. O Mineiro do Século, por promoção da Telemar e da Rede Globo, né, pelos auditores. Esse foi um dos outros prêmios, né? O outro prêmio foi o nacional, que a Carla falou, né? Pelos auditores independentes da Receita Federal, foram eleitas as 8 mais importantes figuras mundiais. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Madalena Sabin, Carlitos, Mandela, Sabin. Santos Dumont, Gandhi e Che Guevara. Então o Chico estava entre as pessoas mais importantes nas figuras mundiais. Ao maior brasileiro da história, né? A revista Época de 2006. Por dados estatísticos fornecidos por órgãos de imprensa nacional, em seu velório que se iniciou no domingo, 30 de junho, até a terça-feira, 2 de julho, no ano de 2002,
Aí, em certos momentos, a fila chegou à extensão de 4 quilômetros. E diante da esquife, a média era de 40 pessoas a cada minuto. Era comovente a serenidade e o silêncio do povo, apesar de ter que esperar horas e horas seguidas na fila sob o forte sol uberabense para a despedida aos despojos físicos do médium. E foi impressionante mesmo. A multidão de pessoas em absoluto silêncio, né, nesse momento, aguardando na fila para poder aí se despedir, né, do Chico. Foi sepultado com honras militares debaixo de uma chuva de pétalas de rosa. Só o amor é justificativa à presença humana. O Chico triplica essa justificativa. Muitos o denominam um homem chamado amor. E aí não falou, né, mas que ele morreu poucas horas depois do Brasil ser campeão lá mundial da Copa do Mundo 2002, que é o momento que ele falou que ia morrer quando o Brasil estivesse feliz, e realmente o Brasil estava feliz e ele morreu. De uma forma discreta, né, porque foi no meio de uma... O pessoal estava comemorando lá com a Copa do Mundo, meio que... É meio estranho, né? Você tá feliz e vem uma notícia triste, né? Aí, você não... Aí vem aquela mistura, né? Será? Tô feliz, mas, poxa, morreu o Chico. Aí é um sinal de que o Chico queria que você estivesse feliz. Sim. Não estivesse lamentando a morte dele, né? Num momento ruim, né? É bem legal, se for pensar dessa forma, né? É isso aí. Eu me lembrei hoje que eu estou esquecendo de subir para o Google Drive as aulas. Você também, né, Wagner? Acho que deve fazer bastante tempo que a gente não sobe. Porque aí tem uma biografia interessante para pesquisa, quem quiser. Vou ver se hoje eu faço isso, tá? E aí eu vou compartilhar no próprio WhatsApp o arquivo daquela, para quem quiser ler, sobre a Pátria do Evangelho, Brasil Pátria do Evangelho. A análise, né? Análise sociológica, lá um artigo que foi escrito. Gente, alguém gostaria de complementar, falar alguma coisa? Não? Falar que eu estou escutando esse Renúncia da série do Emanuel aí. Eu falo para você, é muito bom, hein? Eu não sabia que fazia parte da sequência. Ah, eu também não sabia. Você está escutando a audiobook? A radionovela. Ah, então já põe o link pra gente no grupo. Põe sim, muito bom, viu? A Renúncia era o terceiro na sequência, né? É o depois dos 50 anos. Não, a Ave Cristo é depois, ela é o quarto. Ele é o quarto. Que é do Luís XV? Não. Ela é da França, Da França. Isso. Tá. Ah, vou escutar, muito então. Bom. É na França, né, Alex, que é a história, né, acontece. Ele se passa na Europa também. Ele começa, acho que na França, depois ele vai para América. É bem assim, ele vai e volta. É bem interessante. É porque eu acho que é a época da expansão, né? É a época da expansão da expansão marítima lá, que eles começaram a descobrir os outros continentes, né? Acho que deve ser nessa época que se passa a história. Vou escutar. Depois eu coloco. E aí, gente, vocês tinham visto a biografia do Chico sobre essa perspectiva já tinham pensado sobre essa expansão aí, para a gente entender esse cenário, entender o porquê, né, ou pelo menos parte, né, porque como eu falei, é sempre um ponto de vista, a gente nunca sabe exato qual são os objetivos maiores, né, do plano espiritual, mas a gente vai tentando entender e deduzir. Pode falar, Zenaide. Acho que seu microfone está fechado.
Oi, boa noite. Boa Eu noite. quero cumprimentar e agradecer vocês. E realmente não ainda não tive a oportunidade de assistir nenhum filme do Chico. E depois dessa e de vocês, vou ter que assistir. Eu fiquei bem curiosa. E mais uma vez, obrigada pela aula. Imagina, Zenaide. E vai assistir sim que você vai gostar. E ver essa sequência de romances, que aliás quem está fazendo o curso do Evangelho é uma das leituras do curso. Eu acho que primeiro começa 2000 anos atrás e depois o outro 50 anos depois. Acho que são as duas leituras do curso, para quem está fazendo esse outro curso. Se não mudou. A história dele é linda, mas com essa amplitude toda não havia pensado, irei buscar-lhe algumas obras. Eu acho que vale. Acho que vale. E a gente pensa isso, né? Ele escreveu 400 livros, gente. A gente não lê na nossa vida 400 livros. A gente lê 40 livros já vai ser muito na nossa vida. Então, eu tenho um link bem legal com todas as obras do Chico em PDF. Um site bem legal. Vou mandar aqui para vocês no grupo, tá? Eu acho que vale a pena. Talvez colocar até fixo lá também. Acho que tem uma pasta, não é? De materiais complementares lá no Drive. Eu vou subir Vou mandar isso. agora também, só para dar uma reforçada. Sucesso? Portal do Espírito. Comunidades. Joguei lá para vocês, tá? Tá bom. Gente, só lembrando, então, semana que vem não tem aula. Depois, na outra semana, a biografia, acho que do Emmanuel, ou do André Luiz. Bom, a gente vai ter essas duas biografias, só não lembro a ordem, esse primeiro Emmanuel ou André Luiz, tá? Mas a gente vai ter nas próximas aulas, e aí depois disso, já vai ser a discussão do livro. Então, vamos ver aqui a data. Dia 30 não tem aula, dia 6 vai ser uma biografia, dia 13 outra, então dia 20 de junho vai ser a discussão do livro. É isso, né? E aí a gente encerra o semestre. Tá bom? Beleza. Vão se preparando aí, senão vão escutando a radionovela, vão escutando o audiobook, né, para relembrar quem já leu, tá bom? Então, alguém gostaria de fazer oração? Sofia tá miando aqui, acho que ela quer fazer oração. Né? Eu faço, tudo bem, eu faço. Vamos agradecer a Deus por mais essa aula, agradecer por essa luz que o Chico nos trouxe aqui no nosso país, para que possamos ter mais esperança em nosso povo, mais confiança, mais caridade, mais amor, e que sejamos realmente esse coração do mundo que é um presente já não é futuro, é o nosso presente. Um povo muito caridoso, claro, como todos temos defeitos, mas somos caridosos e queremos, né, evoluir, sempre ser um povo bem receptivo, bem amoroso com o próximo. Obrigado por nascer neste país também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus.